quero que os irmãos tomem assento, por gentileza. Estou feliz por estar com os irmãos por mais esta oportunidade que Deus nos dá de voltarmos à cidade de Toledo, à congregação do loteamento Baço. Estivemos aqui na gestão do pastor Adalto Schneider, pregando em um trabalho de adolescentes. Eu amo estar em Toledo, uma cidade que a minha família gosta muito. Andando pelas ruas de Toledo, hoje a minha filha disse: pai, vamos mudar para cá. Eu falei: filha, Itamaracá é a cidade da bênção do pai hoje. Quero agradecer ao pastor Adiel pelo carinho, pela confiança, também ao jovem Fernando, toda a diretoria da mocidade, diretoria do ciclo de oração. Quero aqui parabenizá-los pelo aniversário, 11º aniversário da mocidade e o 16º aniversário do ciclo de oração. Trago comigo as saudações do meu pastor presidente, pastor Antônio Libânio de Paula. Estávamos em Maripá até 6 meses atrás. Hoje, exatamente hoje, dia 17 de agosto, fazem 6 meses que tomamos posse na congregação em Itamaracá. Homem de Deus, pastor Antônio nos convidaram, entendendo o chamado de Deus, entendendo que era uma vontade de Deus para a nossa vida. Saímos aqui de Maripá e caminhamos 500 quilômetros e estamos lá quase na divisa de São Paulo, a 9 quilômetros do Rio Paranapanema, pertinho de São Paulo, dentro do campo de Bandeirantes, presidido pelo pastor Antônio, pastoreando a congregação de Itamaracá, uma congregação abençoada que o Senhor nos confiou que pudéssemos cuidar daquele rebanho até a volta do Senhor Jesus, ou até entregarmos para um outro pastor segundo a sua vontade. Quero também agradecer pelo pastor presidente o carinho, a confiança. Trago também a saudação do pastor Antônio, já disse para ele, são amigos pessoais. O pastor Antônio fala muito do pastor Silvio, das histórias de Paranavaí, e eu fico feliz de estar perto de um amigo do meu pastor presidente. Quero também dizer aos irmãos que trago a saudação da minha igreja, a igreja que pastoreia a congregação de Itamaracá. Pega para mim. Eu sei que eu não vou ter tempo no final e creio que não terá clima para isso. Então, enquanto você procura na Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 30, Êxodo capítulo de número 30, eu quero aqui com licença do pastor e autorização do pastor presidente, também do pastor local, falar dos materiais que eu trouxe para abençoar a vida dos irmãos. Eu trouxe comigo, queridos, alguns materiais para que você possa me abençoar e ser abençoado. Enquanto você procura, eu trouxe aqui DVDs de desenho, desenho bíblico. Eu tenho do Novo e do Velho Testamento. São 5 horas de DVD do Novo e 5 horas de DVD do Velho. Enquanto você deixa o seu filho assistir Pica-Pau, Chaves, o que não presta, né? Lá tem no Chaves tem um bichinho lá que chama Satanás. E você deixa o seu filho assistir aquele negócio que tem um bichinho lá que chama Satanás, um gato que chama Satanás. Então você que não quer que seu filho assista essas porcarias na televisão, compre um DVD de desenho, um desenho abençoado. Minha filha conhece a maioria das histórias bíblicas assistindo isso aqui. Ela sabe a maioria das histórias bíblicas assistindo o DVD do Antigo e do Novo. São 5 horas do Novo e 5 horas do Velho. E se você quiser um resumo dos dois, eu tenho um outro DVD que é um resumo dos dois também. Eu tenho comigo, para os pregadores, obreiros que aí estão, esse DVD de estudos bíblicos. Aqui tem mais de 1000 livros bíblicos, aliás, mais de 1000 livros, vários autores, escritores. Tem 300 estudos bíblicos, tem a Bíblia no grego, a Bíblia no hebraico, e entre outros estudos que você pode adquirir, digital. Você coloca no seu computador e insere todas essas informações lá e adquire conhecimento para você ministrar a palavra do Senhor. Nós também eu trouxe aqui esse CD da Harpa Cristã.
Esse CD aqui tem 400 hinos da harpa. Os primeiros 400 hinos da harpa tocados em orquestra, e os primeiros 300 hinos com playback. Se você quiser, passe ali, depois eu vou estar na frente. 400 hinos da harpa e os primeiros 300 com playback. Pastor, é rosinha, eu tenho azul, tenho verde. Você leva da forma que você bem entender, tá? E abençoa a minha vida, o meu ministério, em nome do Senhor Jesus. Quantos encontraram o livro de Êxodo? Diga amém. Amém. Versículo de número 17 do capítulo 30, e depois vamos ler o versículo do capítulo 38. Vamos ler o versículo de número 8. Capítulo 30, versículo 17, e depois o capítulo 38, verso de número 8. Quantos encontraram minha ajuda? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre. Algumas traduções pode ser que esteja escrito bacia de bronze, dependendo da tradução, com sua base de cobre para lavar. Repita comigo: para lavar. Mais uma vez: para lavar. E a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Diga assim: tinha água nela. Mais uma vez: tinha água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Repito: para que não morram. Mais uma vez: para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. Capítulo 38 do mesmo livro, versículo de número 8, diz assim: e fez também a pia de cobre ou bacia de bronze, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres. Repita: espelho das mulheres, que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Queridos, se você quiser fechar a Bíblia, eu quero só fazer um convite para os irmãos que estão lá do lado de fora. Eu daqui consigo enxergar bastante pessoas lá fora. Você já louvou, já cantou, mas você precisa ouvir a palavra de Deus. E eu quero lhe convidar para entrar para dentro. Eu, como pastor de igreja, eu não sei por os demais, mas eu como pastor de igreja, fico incomodado quando eu vejo minhas ovelhas lá fora. Então eu quero convidar os irmãos que estão do lado de fora para entrar ao templo, para ouvir. E pastor, eu estou ouvindo daqui, mas aqui é melhor, o clima aqui vai ser melhor do que você ficar do lado de fora. Entra para cá, para que você possa ouvir a palavra, e a palavra adentrar o seu coração e abençoar a sua vida. Quantos acreditam nisso? Levanta a mão e glorifica ao Senhor Jesus. Queridos, o texto que li é um tanto desconhecido. Parece, alguém pode pensar: mas o que esse irmão vai pregar nesse texto? No Antigo Testamento, que faz sombra para o Novo e que aponta para a pessoa de Jesus, o Deus Todo-Poderoso escolheu um homem como legislador, como o guia, como o juiz de uma nação, um homem chamado Moisés, para tirá-los do Egito. Depois de 430 anos de opressão, depois de 430 anos vivendo debaixo de uma opressão faraônica,
do povo do Egito, a Bíblia diz que Deus viu, ouviu e desceu para libertar o povo de Israel. Usa um homem que depois de 80 anos, 40 anos nos seus primeiros 40 anos na casa de Faraó, 40 anos na casa de seu sogro, e agora 40 anos com Deus. Deus usa esse homem chamado Moisés para libertar o povo de Israel. Eu quero encurtar, você conhece a história, você lê Bíblia e conhece a história. Moisés é usado por Deus, Deus tira o povo de Israel do Egito, depois de 10 milagres acontecidos, 10 pragas, o povo começa a peregrinar, uma viagem de 40 dias, que durou 40 anos, peregrinar o deserto, e o povo começa a ser tratado por Deus, o tratamento de caráter. Eu aprendo muito com isso, que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, que nós não fazemos o que Deus quer que façamos, que nós não andamos onde Deus quer que andemos, Deus vai fazer nós darmos volta nos lugares em que nós estamos, para tratar o nosso caráter, tratar a nossa vida. E por 40 anos Deus fez aquele povo circular um monte, andar em volta de um monte. E se não bastasse isso, todos os murmuradores, segundo Paulo escreve aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 10, verso 10, tombaram no deserto, porque Deus foi matando um por um dos murmuradores. Mas naquela geração que sai, existia 2 remanescentes que entram dentro da terra de Canaã, chamado Josué e Caleb. Mas no período da peregrinação, olha para mim, Deus diz para Moisés: Moisés, eu preciso estar no vosso meio. Moisés, eu preciso me relacionar contigo e tu passar as minhas informações para esse povo. Deus então dá o decálogo, as leis, os mandamentos, e dentre todos os mandamentos e as ordenanças, Deus diz a Moisés: Moisés, construa para mim um tabernáculo, um lugar chamado tenda da congregação, que tenha 25 metros de largura por 50 de comprimento, e que tenha 3 portas. A primeira porta entrando para um lugar chamado átrio ou pátio, a segunda porta entrando para um lugar chamado lugar santo ou santo lugar, a terceira porta entrando para o lugar santíssimo ou santo dos santos. E dentro desta tenda da congregação, Moisés, você vai construir 6 elementos, 6 peças que vão fazer parte do tabernáculo. 2 estarão no átrio, 3 estarão no santo lugar, e somente uma vai estar dentro do santo dos santos. Construa para mim, Moisés, algo chamado altar do holocausto, e é nesse altar que vocês vão matar os novilhos, vão matar os bezerros, vão matar as pombas, vão matar os animais e sacrificá-los para mim e queimá-los para que o meu nome seja glorificado. É ali que vocês vão fazer a oferta pelo pecado. Ainda no átrio, Moisés, você vai colocar algo chamado pia de cobre ou bacia de bronze entre o altar e a porta, a segunda porta que entra para o lugar santo. Você construa esse elemento chamado bacia de bronze dentro do santo lugar, Moisés. Você faz para mim o candelabro que vai ficar à direita de quem entra. Esse candelabro precisa ter 7 chamas representando os 7 Espíritos de Deus. Não que Deus tenha 7 Espíritos, mas Ele tem um que se manifesta em 7 manifestações, conforme Isaías. Moisés, ainda do lado direito, nessa disposição que eu estou falando, faça uma mesa chamada mesa dos pães
direção, e do lado esquerdo de quem entra você coloca o altar de incenso, e dentro, Moisés, dentro do Santíssimo Lugar, construa um caixote de madeira de acácia, revista por dentro, revista por fora, de ouro puro, faça sobre ele uma tampa, essa tampa tenha 4 argolas, aliás, na bacia, no caixote, 4 argolas, nessa tampa, em cima da tampa de ouro, construa, Moisés, 2 querubins, um voltado para o outro, com que as asas se encaixem, se colocam uma na ponta da outra, se liguem no alto, e deixam um vão no meio dos querubins, porque ali vai aparecer a minha glória, a fagulha, a faísca da minha presença, aonde eu vou me manifestar e conversar contigo, Moisés. Faça esses elementos, Moisés, obediente, fez os elementos, constrói a tenda da congregação móvel. Todas as vezes que a nuvem se movia, era o sinal de desmontar o acampamento, de desmontar a tenda e o tabernáculo e ir para onde a nuvem ia parar. Deus estava guiando, Deus estava orientando, como Deus ainda guia e orienta a igreja de Toledo, como Deus ainda guia e orienta a igreja do loteamento Baço. Deus era o guia daquele povo, e eu ainda creio que Ele é o guia da tua vida, porque Ele disse assim: eu vou para o meu Pai, Jesus dizendo, mas eu vou enviar o meu Consolador, e Ele vos guiará em toda a verdade. Você veio aqui não porque você quis, mas porque o Espírito Santo lhe guiou e lhe trouxe a esta casa para adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Moisés constrói tudo isso, e o que eu acho lindo na história é que quando lemos Neemias capítulo 3, você vai ler 12 portas. Os judeus tinham por costume dar nome às portas, era hábito, era cultura daquele povo que nomeava as portas. Deus diz para Moisés: Moisés, construa 3 portas. O ápice do ministério sacerdotal do sumo sacerdote, um momento ímpar, um momento singular do seu ministério, era quando ele uma vez por ano adentrava o Santíssimo Lugar e ia oferecer sacrifício por todo o povo. Ele ansiava, ele esperava, desejava este momento, porque era o momento em que ele adentrava o Santíssimo Lugar. Ei, meu irmão, havia um véu que separava aquele repartimento do santo para o lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote adentrava. O ápice do ministério sumo sacerdotal era chegar naquele local, era chegar naquele repartimento daquele tabernáculo. E perceba que para chegar lá ele tinha que passar por 3 portas. Eu disse que judeus tinham por cultura nomear o nome às portas. Quando Neemias fala no capítulo 3, ele também corrobora esta afirmação que estou dizendo. Então Flávio Joséfo vai dizer que aquelas 3 portas tinham nome. O primeiro nome da porta do lugar do acampamento para o átrio chamava o caminho. A segunda porta do átrio para o lugar santo chamava a porta
dizendo: eu quero dizer algo para vocês. Se vocês quiserem ver a minha glória, entre por mim, entre pela porta do caminho. Se vocês quiserem ser guiados pela verdade, entre por mim, entre pela porta da verdade. E se vocês quiserem ter vida em abundância, entre por mim, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quantos passaram por essas três portas? Quantos passaram e já encontraram a presença de Jesus? Quantos já encontraram a presença de Jesus? Cada um desses elementos tinha uma simbologia. Cada um dos 6 elementos do tabernáculo tinha um significado e tem um significado. Não quero falar dos 6, quero falar só de um. Não quero falar dos outros 5, apesar de mencioná-los nesta mensagem, mas quero falar da bacia de bronze. A bacia de bronze hoje será a nossa meditação. A bacia de bronze hoje vai revelar para nós lições. A bacia de bronze hoje vai mostrar para nós o que de fato e o porquê ela estava ali, e o que de fato ela significa. A história bíblica diz que o sacerdote entrava no átrio e antes de qualquer coisa tinha que lavar suas mãos e seus pés. Antes de qualquer coisa, antes de ir para o altar do holocausto, antes de entrar na tenda da congregação, que aqui chama tenda, mas propriamente é o tabernáculo. A tenda é os 25 por 50, o tabernáculo dentro desses 25 por 50, que era o tabernáculo, mas a Bíblia às vezes chama de tenda da congregação. Primeira coisa, o sumo sacerdote, olha para mim, entrava, lavava, ia sacrificar. Chegava no altar do holocausto, colocava o animal, imolava, matava, degolava o animal, que animal for. E no fazer esse ato de imolar, ele se sujava de sangue. Estava sujo, todo sujo, mexeu com sangue, sujo. E depois de sair do altar do holocausto, ele ia em direção à bacia de bronze. E o texto do capítulo 38, versículo de número 8 diz, aliás 9, diz que o material usado na confecção daquele elemento da tenda da congregação era feito dos espelhos das mulheres. Primeira coisa que acontecia, e a primeira coisa que a bacia de bronze revela, e ela serve, quando ele saía do altar e ia em direção à bacia para se lavar, alguns metros dela ele conseguia se ver, porque ela era feita de espelho, e o espelho serve para refletir quem nós somos. A bacia de bronze estava revelando a sujeira do sumo sacerdote. Quando o homem se depara com a bacia de bronze, ela vai revelar a sua sujeira. Quando o homem se depara, Tiago diz que o homem que ouve a palavra é comparado ao homem que olha no espelho, porque ela revela quem nós verdadeiramente somos. Você não entendeu? A Bíblia revela quem você é, meu filho. Você pode esconder do teu marido, da tua esposa, do teu pastor. Você pode esconder da comunidade que você está inserido. Você pode esconder do teu líder. Mas de um Deus que olha dentro de você e conhece você por dentro e por fora, muito mais do que você mesmo, Ele sabe quem você é. E quando você se depara com a palavra te desnuda. A palavra revela. A Bíblia diz em Hebreus 4:12
pastor Silvio? Quer chegar lá na Arca da Aliança. Tem gente encurtando o caminho. Quer ir na Arca. Quer adentrar o santo lugar. Mas estão se esquecendo de lavar as mãos e os pés. Tem gente querendo desfrutar dos benefícios do candelabro, os 7 Espíritos de Deus. Tem gente querendo desfrutar dos benefícios do altar de incenso, o louvor e a adoração que Deus recebe. Tem gente querendo desfrutar dos pães da mesa da preposição, os benefícios da palavra, mas para tudo isso acontecer na tua vida, vai ter que lavar a mão, vai ter que ser revelado por quem você é. Anda surabamanturabadaia. Quantos estão ouvindo a voz de Deus aqui? Deus está falando conosco. O sacerdote via os respingos, pastor, de sangue. Os respingos. Detalhe, ele acabou de matar alguém. Aliás, um animal. Acabou de matar. Matou o animal e veio salvar. O altar do holocausto, muitos já passaram. Mataram a velha natureza lá. Só que o grande detalhe desta simbologia e da tipologia, do tipo e antitipo do tabernáculo, é que o sacerdote matava, oferecia e queimava. Nós passamos, espiritualmente dizendo, passamos pelo altar do holocausto matando a velha natureza, mas nós não nos desvencilhamos dela. O sacerdote queimava e se desvencilhava do animal. Nós estamos, como Paulo escreve aos Romanos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque Paulo escreve aos Romanos respeitando a cultura de um soldado romano que era responsável por fazer a limpeza que ele mesmo fazia da sujeira. Exemplo, quando um soldado romano ia para a batalha, e se ele matasse 10 soldados, ele era responsável por pegar os 10 soldados, colocar nos ombros os 10 mortos, os cadáveres, e levar numa vala onde todos os mortos seriam incinerados. E Paulo escreve, vocês conseguem se desvencilhar, um soldado romano, mas eu sou miserável, porque eu carrego sobre os meus ombros o velho Paulo, a velha natureza, que eu não consigo me desvencilhar. Somente no arrebatamento da igreja que eu vou me desvencilhar desta velha natureza. É por isso que o bem que eu quero não faço, e o mal que não quero acabo fazendo, porque o mal está sempre diante de mim. Esta é a tipologia. O sumo sacerdote vai se limpar. A primeira lição da bacia de bronze é que ela revela a sujeira que nós estamos portando. Por mais minúscula que seja, o espelho reflete. Por menor que seja o respingo de sangue, o espelho vai refletir. Por menor que seja o teu pecado, aliás, não existe pequeno nem grande, pecado é pecado, mas qualquer que seja o teu pecado, a bacia de bronze representada pela palavra, ela reflete, ela mostra, ela indica, ela aponta, ela diz: este é o erro. Se você quiser ser limpo, passe por ela, ande por ela, caminhe por ela, esteja nela, viva nela, ame ela.
segunda lição: o sacerdote caminha e vai em direção à bacia, e quando ele vai em direção à bacia, já se auto-viu que está sujo. Se eu estou sujo, eu preciso me lavar. E o texto diz: porão nela água para se lavar. Irmão, deixa eu dar um conselho. O texto diz isso, não é heresia. O texto está dizendo isso. Se não se lavasse e entrasse no lugar santo sem se lavar, ele tem uma cambada de gente morta, porque estão brincando com coisa séria. Estão querendo desfrutar dos benefícios da vida cristã, mas não sabem se lavar. Estão querendo desfrutar dos benefícios da vida com Deus, mas negligenciam o momento da bacia de bronze. Não querem se lavar. O sacerdote se aproxima com toda a sua indumentária sacerdotal, e ele vai lavar. E a orientação é esta: primeiro, mãos, e tem significado. Depois, pés, e ele vai. Cutícula suja, eu quero crer, visualizo na minha mente. Tem uma gotinha de sangue aqui dentro dos dedos. Eu posso morrer. Estou correndo risco de vida se não me lavar. O sacerdote sabia que ele iria morrer se não estivesse limpo. Eu vou morrer. Alguém auxiliar do sacerdote gritava: rapaz, você está meia hora nesta pia. Ele diz: fica quieto, porque não é você que corre risco de vida, é eu, então eu preciso me lavar. Preciso me lavar. Fazendo é sujeira, Oh, nesta noite Deus me trouxe de 500 quilômetros para lhe dizer: lave-se, limpe-se, se purifique, pelo amor de Deus. Jesus aponta para os discípulos e diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Em João 15:3 e João 17:17 ele diz: Senhor Deus, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A palavra limpa, a palavra purifica, a palavra santifica. Não há parte de você o livro desta lei. Medite de dia e de noite, e tudo que você fizer será bem sucedido. Ei, meu irmão, passe pela bacia de bronze, que é a palavra, e limpe-se, se purifique, limpe suas mãos, limpe seus pés. Mãos, oh Senhor, eu quero lavar minhas mãos. Eu falei mal do meu pastor ontem. Eu fiz algo que não devia. Toquei em algo que não podia tocar. Vi algo na internet que não poderia ver. Sujei minhas mãos. Senhor, eu preciso lavar os meus pés. Estou caminhando por caminhos errados. Estou caminhando por caminhos que vão me levar à morte, porque a Bíblia diz que
coração não me parece ser bom, mas o fim deles é morte, vai te levar à morte. Limpe os seus pés, saia deste caminho, pelo amor de Deus. Hoje o Espírito Santo está aqui com uma bacia de água dizendo: eu quero te limpar, eu quero te limpar, eu quero te limpar, eu quero te limpar. Ressuscite, irmãos. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Paulo estava dizendo: existe alguém dormindo em uma sala que só tem morto. Desperta dentre os. Paulo estava dizendo: você está dormindo e você andou, parou e tomou conselho com quem não devia. Morreu. E o pior, morreu dormiu, e dormiu entre mortos. É por isso que Jesus diz: diga, deixe os mortos sepultarem os seus. Ele estava dizendo de gente viva morta. Sepultar gente morta já fisicamente. Deixe esse. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque esqueceram da bacia de bronze. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morra. Você consegue fazer uma introspectiva com você mesmo e ver se está morto? Se até hoje você nunca passou pela bacia e só quis desfrutar dos outros 4 elementos. Eu quero presença, eu quero estar diante da arca, eu quero glória. Quando se fala de glória, todo mundo quer. Eu quero glória, eu quero a arca da aliança, eu quero glória, eu quero presença, eu também quero. Eu quero unção, eu quero virtude, eu quero poder. Mas tem um preço a ser pago. Tem que lavar as mãos, tem que lavar os pés, tem que lavar o corpo, tem que tirar a sujeira, porque sem se lavar não tem como se desfrutar dos benefícios dos outros 4 elementos. Se entrar dentro do tabernáculo, aliás, do santo lugar e do lugar santíssimo, vai morrer, vai morrer. E o meu conselho para que você não morra é: lave-se, 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 lave-se. Lavando na bacia, todo limpo. Sabe o que é interessante? É que a água serve de um reflexo natural. Ela é um refletivo natural. Ela reflete, ela dá um reflexo. Não como um espelho, mas ela dá. Não como um espelho, mas ela dá. O sacerdote já está na bacia, não está a passos para trás para poder se ver na base da bacia de cobre. Não, ele está já na bacia se lavando. E a água dentro da bacia está refletindo 2 coisas. E a terceira lição: a água também reflete. A água da bacia de bronze reflete. Ela reflete 2 coisas. Primeiro, ela reflete o homem limpo. Ele já não está mais sujo, ele se lavou. E Deus está dizendo: se vê aí, olha como é que você está limpinho. É dessa forma que eu te quero. Dá uma olhada na água. Ele olhava, viu o rosto, tivesse algum respingo de sangue na orelha, já passava a água. Estou limpo. E Deus falava: é desse jeito que eu te quero. Dá um passo para trás, meu filho, só um pouquinho para trás. Tira a cabeça de cima da água. Ele tirava. Que tu vê? Eu vejo um reflexo do quê? Do céu. Eu vejo o firmamento. É isso que eu quero que você saiba, meu filho. O que é Deus?
que se auto-viu na bacia, para quem se limpou na bacia, para quem se viu limpo na bacia, eu tenho um céu de glória para ele. Eu tenho um céu para você, meu filho. Meu filho, desfrutar de todos os benefícios desses elementos, dos 7 Espíritos representados no candelabro, dos pães da preposição representado pela força da palavra, no altar de incenso representado o louvor e a adoração que Deus recebe, lá na arca da aliança representando a glória do Deus vivo. Tudo isso, meu filho, não se compara ao céu que eu tenho para você, ao céu que eu tenho para você, ao céu que eu tenho. Quantos estão esperando o céu? Levante a mão. Quantos estão esperando o céu? Levante a mão. Quantos estão esperando o céu? Levante a mão. Quantos estão esperando o céu? Dê uma rajada de glória, de aleluia. Se você tem glória da glória, se tem aleluia da aleluia, se é batizado com o Espírito Santo, fale em língua, porque Deus reservou para você um céu de glória. Olha que coisa mais linda é saber que Deus te reservou para mim um lugar que Paulo diz que as aflições do tempo presente não pode se comparar à glória que nos será revelada. Pastor, é tão difícil passar pela bacia de cobre e se lavar. Ei, meu irmão, existe um escritor que diz, eu não me recordo o nome, mas ele diz que todos os prejuízos que teremos, ou que tivemos, ou que vamos ter nesta terra, tudo será recompensado no céu. Pastor, eu tive tanto prejuízo por servir ao Senhor. Ei, meu irmão, você não está tendo prejuízo coisa nenhuma, porque coisas materiais vão ficar aqui, mas os que são eternos vai permanecer lá. Deus tem o céu para você. Pastor, está tão difícil passar pela bacia. É tão fácil o Senhor pregar e dizer que nós vamos passar por a palavra e vamos nos limpar nela, e eu vou deixar de fazer coisas que faço, de caminhar com pessoas que caminho, de andar em lugares que ando, de frequentar lugares que frequento, de tomar conselhos com quem não tem nada para me dar de conselho. É tão fácil, hein, meu irmão? Pode até parecer difícil, mas o céu vai recompensar tudo isso. O céu vai recompensar tudo isso. A glória vai recompensar tudo isso. As mansões celestiais vão recompensar tudo isso. Quantos estão esperando o céu? Glorifique o nome. Se coloque de pé, eu não quero ir além. Xarabagaçu, Deus tem um céu para você, meu filho, mas Deus tem um céu para pessoas limpas. Não, eu não creio, pastor, eu não creio, porque se for assim, a gente está se renunciando muita coisa. Eu não creio que o céu seja de qualquer jeito para qualquer um. Vida cristã é renúncia. Vida cristã é limpeza. Vida cristã é uma vida purificada. Ah, pastor, mas por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Texto isolado. Mas não vos transformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pastor, mas isso é assim. Aí ele vai pela minoria. A minoria está descambando para o inferno. Eu vou descambar também, meu filho. Se lave, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus,
guarda. Não, Deus me guarda. A Bíblia diz que Deus guarda. Deus guarda. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem e os livra. Os que o temem. Quem teme se lava. Quem teme se purifica. Quem teme está limpo. Quem teme não tem mancha de pecado na vida dele. Quem teme repudia o pecado, ama o pecador, mas repudia o pecado. Quem teme não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem anda no conselho, e nem ouve o conselho dos ímpios. Quem teme se preocupa com a sua vida espiritual e se preocupa em se lavar. Deixa eu lhe dar uma notícia que eu acho que você esqueceu. Eu creio que alguns ainda se lembram, mas alguns já esqueceram. Deixa eu lhe dar uma notícia. Tem gente que já esqueceu. O que, pastor? Jesus está voltando. Eu acho que você esqueceu. E se você esqueceu, eu estou te lembrando, porque Ele vem buscar uma igreja especial, zelosa e de boas obras. O texto não diz, mas é complemento meu por outros textos, e limpos pela sua palavra, 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 e limpos pela sua palavra. Eu quero fazer dois convites. O primeiro, eu não posso entregar esse microfone de maneira nenhuma sem fazê-lo. Existe alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que não recebeu Jesus na sua vida, que não é crente, cristão, evangélico, como você queira dizer, e que nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus, dizendo: eu quero ser limpo por esse Deus aí, pela sua palavra. Eu quero ser limpo por Ele, para que eu possa entrar no céu pelas portas. Se você está aqui entre nós e tem esse desejo, venha aqui à frente ou manifeste com a sua mão. Só um simples sinal com a sua mão, alguém já vai até você em nome de Jesus. Eu vou dar um tempo para você, enquanto eu faço outro convite, você vem em nome de Jesus. Eu quero convidar pessoas aqui que ouviram a ministração desta palavra. Essa hora é a hora mais difícil, é de reconhecer quem nós de fato somos. Lembre-se que eu disse que a palavra revelaria quem nós somos. Você parece ser, mas não é. Existem três pessoas que somos: o que eu penso ser, o que as pessoas pensam de mim, e o que verdadeiramente sou. E quem esse verdadeiramente sou, só quem conhece é Deus. Se você hoje ouviu a palavra dizer e disse: Senhor, eu quero ser limpo, eu não quero viver mais a vida que vivo, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. E eu tenho a certeza plena e convicção na minha alma de que preguei esta palavra debaixo da direção de Deus. E existem pessoas aqui que precisam vir à frente para que eu possa orar pela sua vida em nome de Jesus. Quero também convidar pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, que ficam ao meu lado direito, e pessoas enfermas do meu lado esquerdo. Venham aqui para que eu possa orar pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Venha, venha. Eu quero orar por você. Pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Estão todo mundo batizado com o Espírito Santo. Pastor Aparecido, pode louvar a Deus com louvor. Aleluia. Venha. Rabassuri Mikanda.
Enfermos do meu lado esquerdo, vem, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Estive pregando em Cambará, uma cidade próxima. Enquanto você se aproxima, só para que você possa ser edificado. Estava pregando em Cambará, cidade próxima a Itabaracá, 40 quilômetros. E eu terminei de ministrar, pregando sobre Mefibosete. Um homem se levanta desse jeito. Ia cair. Quando ele ia cair, 2 irmãos fortes pegaram ele e trouxeram à frente do altar, e ele cai de joelho no altar. Todos os outros irmãos ficaram em pé mesmo, mas ele de joelho. O pastor Edson Beltrino, o pastor daquela igreja, diz: pastor, ora, eu vou descer e impor as mãos sobre as pessoas. E quando eu fui impor as mãos, Deus me incomodou para que eu ajoelhasse do lado daquele homem. Eu ajoelhei do lado daquele homem, abracei ele, orei com ele. Deus me usou para entregar uma mensagem profética para ele. Levantei, peguei o microfone para agradecer ao ministério local e à igreja. Quando eu entrego o microfone para o pastor Edson Beltrini, aquele homem se levanta sem que ninguém colocasse a mão nele. Dá a volta na igreja e do lado, como se aquela porta do púlpito, mas ela é no púlpito, ela não é fora, é no púlpito. Aquele homem vem na porta do púlpito e diz: pastor Edson. Ele olha e diz: eu quero uma oportunidade. Ele diz: meu filho, já é horário avançado. Ele diz: mas tem que ser hoje. Ele pega o microfone e diz: o pastor Alexandre não me conhece, é a primeira vez que ele vem em Cambará. E há 3 meses eu tenho que ser carregado por pessoas, porque eu não tenho força mais no corpo. Eu vivia tremendo. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu não estou tremendo mais. Há 3 meses os médicos não sabiam o que eu tinha, tomando medicamentos que uma caixa custava R$900. E eu falei: Deus, eu sou um pai de família, eu preciso trabalhar. E depois que eu orei por ele: não, para mim agora não sou ninguém, meu filho. Quem faz é Jesus, quem faz é Deus. E aquele homem se levanta naquele lugar, dando glória a Deus e testificando no que Deus fez. Você que está enfermo, vem aqui, eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa fazer milagre. Solta o projeto, pastor Garcia. Quantos estão aqui que não são batizados com o Espírito Santo? Não são. O Espírito Santo, olhe para mim, os que não são batizados com o Espírito Santo. Pode ser que você esteja na igreja. Olhe
de Nazaré. Pai, aos teus filhos que estão aqui na frente, que toda enfermidade seja expelida agora do corpo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que não convém no teu espírito, seja arrancado agora em nome de Jesus. Diz agora, Senhor, o corpo da tua filha. Diz agora, Senhor, o corpo da sua filho. Ele seja curado agora em nome de Jesus. Recebe o teu milagre agora. Recebe a tua vitória agora em nome de Jesus. Que seja tocado pelo fogo do Espírito. Que a palavra de Deus venha a tua alma nessa noite. Recebe a vitória da parte de Deus. Vai, foi bem-vinda na verdade. Agora em nome de Jesus. Há uma glória de Deus aqui esta noite. Em nome de Jesus, seja tocado pelo poder do Espírito. O Espírito Santo está tocando em vidas aqui. Eu sinto pelo Espírito de Deus que as vidas estão sendo curadas nesta hora. As vidas estão sendo tocadas. Espírito Santo da verdade, eu preguei a tua palavra, Senhor, debaixo da unção e da autorização do teu Espírito, e tenho a certeza que esta palavra falou com vidas, veio nos edificar, nos consolar e também nos exortar a consertar-nos diante de ti. Mas eu quero que o Senhor venha executar, pedindo humildemente que o Senhor execute a tua palavra no coração da sua igreja. Igreja esta lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Pai querido e santo, que o Senhor venha tocar em cada vida enferma nesta hora, como eu creio no meu espírito, porque tu falaste comigo que vidas foram curadas hoje. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo, concede dons espirituais. Aquele que crê no poder de Deus recebe ele agora em nome de Jesus Cristo. Aquele que crê no poder da palavra recebe esse poder em nome de Jesus Cristo. Aquele que crê na unção do Espírito recebe ela em nome de Jesus. Glória a Deus, pois vencerei. Eu padeci, levaram a cruz, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos agradecidos a Deus por esta oportunidade tão especial que Deus tem nos dado nesta noite. Podemos aqui estar nos alegrando na segunda noite da nossa festividade. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós teremos uma manhã avivada. Convidamos a toda a igreja, todos os irmãos se façam presente amanhã, às 9 horas da manhã, 8h30, já inicia a oração. Nós queremos aqui a cooperação de todos os irmãos, toda a igreja, todos os irmãos aqui conosco, aqui às 9 horas da manhã. O pastor Alexandre vai estar ministrando o estudo também amanhã, na parte da manhã. Nós teremos aqui manhã de louvor, e tenho certeza que Deus vai estar abençoando poderosamente. Eu tenho aqui também um aviso do diácono
Reginaldo está parabenizando a sua esposa Cláudia por mais um ano de vida que Deus tem dado hoje, né? Cláudia está de aniversário hoje, e sua esposa está parabenizando, toda a igreja parabeniza também, as irmãs de oração também. Estaremos orando também por esta garota já. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Amanhã às 19 horas, irmão, amanhã à noite, às 19 horas em ponto, estaremos dando início a mais um grandioso culto. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando poderosamente. Várias caravanas vão estar chegando amanhã também. E nós estaremos aqui glorificando o nome do Senhor, porque Ele é poderoso e está aqui nesse lugar. Meu Deus e meu Pai que está sagrado nesse lugar. Tu sabe o que tem acontecido, o que está acontecendo. Mas eu sei também que com o teu amor, com a tua graça, com a tua vontade, com o teu carinho, Senhor, que tu tem para com o teu povo, com o teu servo, eu peço a ti, ó Pai, que estenda agora as tuas mãos e vai abençoar